Meus queridos irmãos, hoje nós começamos então uma outra série baseada no livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Vai ser uma série mais longa do que a série que nós fizemos com o livro do John Piper, né? Eu quero, em primeiro lugar, orar e depois nós vamos ler o texto e vamos ministrar a palavra. Senhor, obrigado pela oportunidade de pregarmos a Tua palavra. Seja bendito o nome do Senhor por este tempo na Tua presença. Ensina a Tua igreja a andar no Teu caminho, Senhor, e usa desta pregação para aperfeiçoamento dos santos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler Efésios 1, a partir do verso 3 até o verso 14. Aqui nós temos louvor que é devido ao Pai, louvor que é devido ao Filho e louvor que é devido ao Espírito. Esse Deus de cuja solidão nós vamos falar, e já vamos explicar o que é a solidão de Deus, né? Bendito, então, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. No verso 6, no verso 12, depois no verso 14, nós temos 3 vezes a repetição dessa fórmula de louvor e gratidão pela sua graça, se referindo à obra do Pai primeiro, depois à obra do Filho, depois à obra do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de solidão, nesse sentido em que nós vamos falar, não estamos falando, irmãos, de solidão como tristeza, né, angústia, nada disso. A solidão de Deus, ou a acepção da palavra solidão, como nós a vamos usar aqui, significa de um lugar, significa um lugar a que ninguém tem acesso. Solidão no sentido de ser um sítio onde Deus está sozinho, não há ninguém com dignidade suficiente de estar junto com Ele. Meus irmãos, não é uma coisa fácil que nós vamos fazer aqui nessa sequência nos próximos meses, porque nós vamos adentrar o que há de mais santo, mais perfeito, mais justo, coisas que são, em boa parte, inexplicáveis e são de difícil compreensão, porque nós vamos estar falando diretamente a respeito de Deus. Mas a falta de conhecimento desse Deus, embora seja um conhecimento difícil no sentido humano de ser alcançado, é fundamental. E eu quero contar para os irmãos sobre um vídeo que eu já vi algumas vezes, que tem no YouTube. Nos Estados Unidos tem muito isso, irmãos, sessões de perguntas e respostas nas igrejas. Então, ficam os pastores todos no altar, né, lá no tablado, a igreja lotada, e o pessoal manda perguntas e os pastores vão respondendo. Então, um desses vídeos, tem lá uma série de pastores, entre os pastores está o R.C. Sproul, né? Robert Charles Sproul. E alguém manda uma pergunta.
E a pergunta é a seguinte: já que Deus é tardio em se irar e paciente, então por que, quando o homem pecou pela primeira vez, a sua ira e punição foram tão severas e duradouras? Se Deus é tão amoroso, se ele é tardio em se irar, se ele é paciente, por que a punição foi tão severa? O Arcis Pro pegou o microfone e falou assim: essa criatura de terra desafiou o Deus santo e eterno. Depois de Deus ter dito que se o homem comesse da árvore, ele morreria, esse homem viveu mais um dia, e viveu mais um dia, e viveu mais um dia, e foi coberto na sua vergonha com uma roupa que Deus fez para ele. É claro que ele teve a consequência da sua desobediência, mas a pior maldição caiu sobre aquele que o fez pecar, que o seduziu, que é o diabo, que teria sua cabeça esmagada pelo filho da mulher, pela semente da mulher. Nessa hora, meus irmãos, o Arcis Pro é um professor, tem muitos vídeos dele, desde quando ele era jovem, talvez tivesse 30 ou 35 anos de idade, tem muitos vídeos dele, né? Ele faleceu há 2 anos. E ele é um professor, ele explica tudo com muita clareza. Eu nunca vi o Arcis Pro nervoso, nunca. Mas ele se exaltou. Aí quando ele fala isso, né, que a pior consequência foi para a serpente, ele fala assim, ele se volta para a igreja e fala assim: o que é com vocês, irmãos? Esse é o problema da igreja de hoje. A igreja não sabe quem Deus é, e nós não sabemos quem nós somos. Como vocês fazem uma pergunta, por que a punição foi tão severa? Diante do que foi feito contra Deus, a pergunta deveria ser: por que a punição não foi infinitamente mais severa? Então, meus irmãos, eu estou contando esse caso porque o foco dele foi: a igreja de hoje não conhece a Deus e não conhece a si próprio. Cada um não conhece a si próprio, cada um não conhece a Deus e cada um não conhece a si próprio. Esse abismo, ele foi diminuído, de certa forma, diminuído na mente humana, né? Não foi diminuído, mas foi de certa maneira diminuída pela percepção que o ser humano tem de que Deus não é tanto assim, de que eu não sou tão pouco assim também. Então vejam, meus irmãos, o estudo que nós vamos fazer, acho que até novembro, sei lá quando vai ser, se reveste de capital importância para, em primeiro lugar, tirar da nossa mente alguns conceitos errados. Eu vou citar 4 aqui. E segundo, firmar alguns conceitos que são verdadeiros. Aquilo que o conhecimento de Deus pode tirar de erro da nossa vida, entre outras coisas, nós temos o seguinte: primeiro, o conhecimento de Deus previne a diminuição do ser de Deus através de conclusões e expectativas simplistas. Os irmãos já ouviram alguém falar, está no meio de uma discussão, a pessoa fala assim: Deus é pai, né? Deus é pai. Um monte de gente fala isso. Quer dizer, é uma conclusão absolutamente simplista, que não quer dizer nada, uma redução do ser de Deus a um raciocínio que não leva a lugar nenhum. Segundo, o conhecimento de Deus previne o desequilíbrio entre os atributos de Deus. Fala-se muito de alguns atributos e fala-se pouco de outros atributos. Terceiro, o estudo sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus, sobre os atributos de Deus, previne, meus irmãos, a pregação humanista. Hoje prega-se demais sobre o ser humano e sobre aquilo que Deus pode fazer para o ser humano. Essa pregação humanista não cabe, segundo a Bíblia. Quarto, o estudo sobre o ser de Deus e os seus atributos previne o entendimento equivocado, meus irmãos, sobre o amor de Deus. O amor de Deus é entendido de maneira muitas vezes equivocada
mas ele é exercido por Deus de acordo com os parâmetros que a Bíblia diz. Então, o estudo sobre os atributos de Deus previne esses 4 erros, pelo menos, né? Eu tentei só contextualizar aqui o negócio. Entre aquilo que o estudo faz de positivo, o que ele faz na nossa vida? Primeiro, ele infunde temor no nosso coração, porque vai ser salientado o abismo que existe entre o Criador e a criatura. Isso infunde temor no coração daquele que estuda convenientemente os atributos de Deus. Segundo, acrescenta a reverência necessária que o ser humano deve ter, porque conversar com Deus, falar sobre Deus não é a mesma coisa que falar sobre outra pessoa. O ser humano não se mistura com Deus, Deus não se mistura com a pessoa humana, não são do mesmo nível, é necessário reverência para nós estarmos diante de Deus. Terceiro, incute o estudo sobre os atributos de Deus, incute certeza e segurança em nós. Quando nós começamos a estudar, nós vemos que as promessas de Deus são firmes e elas vão se cumprir, porque foi o Senhor que prometeu. E nós, o conhecendo, sabemos que podemos descansar nas promessas que Ele fez. Quarto, o estudo sobre os atributos de Deus fortalece a fé. A fé, meus irmãos, não é irracional. A definição de fé está lá em Hebreus 11, e diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, quer dizer, não, são coisas ainda no futuro, ok, então não se pode ver perfeitamente, mas, meus irmãos, os fatos narrados na Bíblia a respeito do caráter de Deus nos tranquilizam com relação àquilo que ainda vai acontecer. A fé, ela é sobre coisas que nós não vimos, mas ela é racional. Nós sabemos porque cremos, esperamos nesse Deus, esperamos as coisas futuras porque o estudo sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, nos descansa o coração com relação a isso. Quinto, o estudo sobre os atributos de Deus alegra o coração. Nada pode alegrar o coração mais do que conhecer a pessoa de Deus. Não vou gastar muito tempo na explicação disso. E sexto, meus irmãos, o estudo sobre os atributos de Deus é o único jeito que existe para nós amarmos a Deus, para nós o servirmos e para nós o adorarmos. Não é possível alguém amar aquele que não conhece. Você ama essa moça? Ah, amo muito essa moça. Qual o nome dela? Não sei. Onde ela mora? Não tenho ideia. Quem são os pais dela? Não sei. Não é possível assim. Então, meus irmãos, o amor, o serviço e a adoração a Deus requerem que nós o conheçamos. Então, meus irmãos, embora esse conhecimento que nós vamos procurar adquirir ao longo desse tempo todo, essas semanas todas, esses meses todos, embora esse conhecimento seja parcial, nós vamos para a Bíblia e mesmo assim o conhecimento vai ser parcial, porque a nossa mente é limitada no entendimento a respeito de Deus. Nós vamos falar mais disso no final de novo. Mas, embora o conhecimento que nós vamos adquirir aqui seja parcial, e nunca vai ser diferente de parcial, ainda assim ele é verdadeiro. É parcial, mas é verdadeiro. Tudo que nós aprendemos na Bíblia não aprendemos completamente, mas podemos ter certeza de que é a verdade. Bom, o que nós vamos tentar fazer também, meus irmãos, ao longo de todos esses meses, é dar aos irmãos a possibilidade de entrarem por uma porta. Entrando por essa porta do conhecimento, depois fica um caminho para os irmãos trilharem, para continuarem a estudar a palavra de Deus sobre esse assunto. A palavra diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o versículo lá em Oséias 6,3 continua dizendo assim: como a alva será a sua saída. Ótimo, conhecemos o Senhor, é como se fosse o raiar de uma manhã. Mas no livro de Provérbios 4,18, a palavra diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, o conhecimento que nós vamos adquirir é como se fosse o nascer da manhã. Mas depois disso, meus irmãos, há um crescimento que é requerido de nós até que seja dia perfeito, o dia da nossa glorificação. Por quê? Porque para os ímpios, meus irmãos, o caminho dos ímpios é como a escuridão.
nem conhece aquilo em que tropeçam. Provérbios 4,19, não é o nosso caso. Para nós, o conhecimento do Senhor é como o nascer da alva, e nós o buscaremos para que essa alva vá crescendo em luminosidade, para que a luz da alva cresça em luminosidade até ser dia perfeito. A primeira coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, é sobre a excelência ímpar, singular, única de Deus. E alguns versículos falam sobre isso. Êxodo 15:11 fala assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Depois o texto de Isaías 40, nós já lemos aqui hoje esse versículo numa das leituras, diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Aí o Senhor fala assim: a quem, pois, me fareis semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Está em Isaías 40, versos 18 e 25. E em Jeremias 10:6, a palavra diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Depois, meus irmãos, tem algo que nós precisamos considerar. E aqui fica até difícil de falar, né, meus irmãos? Nós estamos falando sobre a solidão de Deus. Então, já primeiro aspecto da solidão de Deus é sobre essa grandiosidade de Deus que nós acabamos de referir. Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Ele está numa posição solitária. Segundo, o Senhor esteve só durante toda a eternidade. Normalmente a gente se refere ao tempo antes da criação como a eternidade passada. É um contrassenso, é uma contradição de termos, porque não dá para nós falarmos de eternidade passada, porque a palavra passada, o adjetivo passada, se refere a tempo, e eternidade não é tempo, né, meus irmãos? É fora do tempo. Mas vá lá, só para facilitar o entendimento. Toda a eternidade passada, Deus passou sozinho, em plena comunhão, intra-Deus, quer dizer, as pessoas da Trindade, sem mais ninguém, meus irmãos. Não havia terra, não havia céus, não havia anjo, não havia nenhuma outra criatura. Havia apenas a harmonia entre as pessoas da Trindade. O que significa, meus irmãos, que Deus não tinha falta de nada, meus irmãos, faltava a essência de Deus. Ele não precisava criar nada. O único motivo para ele ter criado foi a sua vontade. Efésios 1:11 fala assim: aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Depois, meus irmãos, se nós entrarmos na salvação, por que ele quis salvar? E a Bíblia diz, porque ele teve vontade de salvar. Ele criou porque teve vontade, ele salvou porque teve vontade. Efésios 1:5 fala assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tendo feito, meus irmãos, é natural, e nós temos repetido isso aqui sempre, sempre. Tendo feito, ele fez para a sua própria glória. Não podia ser diferente disso, irmãos. A primeira coisa que as criaturas viram, logo no segundo seguinte à sua própria criação, foi o ser de Deus. Primeiro, o ímpeto da criatura certamente foi adorar o Criador. Quando Adão abriu os olhos, certamente primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor. Aliás, ele tinha um mandato espiritual, né? Nós já falamos sobre os mandatos que ele deu à criatura: mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. E o mandato espiritual dizia respeito a essa adoração da criatura com o Criador. E diariamente, e mais ainda no dia de descanso que Deus criou para que a criatura não tivesse nenhum trabalho para fazer, porque Adão, durante a semana toda, trabalhava, irmãos. Ele tinha que guardar o jardim, acabou não guardando, mas ele tinha que guardar o jardim. Então havia um dia, depois de todos os dias de trabalho, um dia de descanso, em que seria potencializada essa comunhão entre o Senhor e a criatura, né? Bom, significa o seguinte, meus irmãos: a criatura foi extremamente beneficiada
por ter sido criada. Porque quando ela foi criada, a primeira coisa que ela viu foi a glória do Criador. Mas eu quero aqui ressaltar o seguinte, e agora eu vou falar vou ressaltar vários aspectos que vão convergir para a mesma conclusão. A criatura foi beneficiada com a glória que recebeu do Criador. Mas o Criador, meus irmãos, não foi enriquecido em 1 centímetro por causa da criação da criatura. Deus não ficou mais enriquecido com a criação. Outra coisa, meus irmãos, quando a criação faz aquilo que deve fazer, que é dar glória ao Criador, cumprindo o propósito da sua vida, porque uma coisa é a vida, meus irmãos, outra coisa é o propósito que há na vida. Esse é o problema do ser humano hoje. O sujeito sabe que está vivo e quer continuar vivo. Não quer morrer. O cara não quer pegar Covid-19 de jeito nenhum. Ele quer ficar vivo. Mas quantos têm um propósito na vida? O propósito que Deus estipulou, Deus estabeleceu para que houvesse dentro da criatura. Mas a criatura, vamos dizer que entenda esse propósito. Os salvos entendem, Adão entendia, os salvos entendem. Então o que a criatura faz? Adora o Senhor, por causa da graça que lhe foi derramada. Meus irmãos, em nada a adoração da criatura enriquece o seu Criador. Olha o que fala Neemias 9,5. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Qualquer expressão de louvor, meus irmãos, é menor do que requer a grandeza que Deus tem. Deus não ganha nada, meus irmãos, com a adoração do seu povo. Palavra lá em Jó 35, versos 7 e 8, diz assim: se tu fores justo, que lhe darás? Ou que o Senhor receberá da tua mão? A tua impiedade fará mal a outro como tu, e a tua justiça aproveitaria a um outro como tu. Quer dizer, quando nós fazemos bem ou mal, nós ajudamos um ou prejudicamos o outro, igual a nós. Mas o que isso acrescentaria a Deus, irmãos? Nada. Nada é acrescentado a Deus por causa disso. Ele não precisa da glória externa, quer dizer, da glória que vem a partir dos seus redimidos, né? Que ficam maravilhados. Deus não precisa, meus irmãos, da glória externa que é entregue a Ele pelos seus redimidos, que são maravilhados com a obra que Deus fez na vida deles, através da graça que lhes foi dada. Mas o Senhor não é enriquecido. Vocês entendem, meus irmãos, que nós nos enriquecemos uns aos outros? Nós podemos nos enriquecer uns aos outros. Mas os irmãos estão vendo o que significa a solidão de Deus. Solidão no sentido de que Deus está numa posição em que Ele nunca é acrescentado em nada, irmãos. Lá em Malaquias 3,6 fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Lá em Tiago fala, descendo do Pai das luzes, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós entregamos a glória a Ele, porque isso nos faz bem, e a palavra nos diz para fazermos isso, mas isso não acrescenta ao Senhor nada, meus irmãos. A glória dele não é alterada por causa disso. Outro ponto, lá em Romanos 11, versos 34 e 35, a palavra diz assim: quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? São 3 perguntas retóricas. Pergunta retórica é uma pergunta cuja resposta todo mundo já sabe. São perguntas retóricas, né? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ninguém. Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro deu a ele, para que lhe seja recompensado? Ninguém. O que significa, meus irmãos, que Deus não tem obrigação nem compromisso
com criatura alguma. O compromisso de Deus, irmãos, é consigo mesmo. O compromisso de Deus é com Ele. Ele nos salva por causa do compromisso que Ele firmou com Ele mesmo. A gente fala isso aqui quase todo culto. Semana passada, na última pregação da série Perseverança dos Santos, eu falei isso. Quando Ele fez a aliança conosco, Ele assinou dos dois lados do contrato. O Pai assinou pelo lado de Deus e o Filho assinou pelo lado da humanidade. O que significa, meus irmãos, que Ele não tem compromisso conosco, Ele tem compromisso com Ele. E a palavra, lá em Lucas 17:10, fala assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, pensa que você é a pessoa mais obediente na face da terra. Quando você fizer tudo o que for mandado, você deve dizer: sou servo inútil, porque não fizemos nada além do que nós deveríamos ter feito. Fizemos o que nós tínhamos que ter feito. A obediência do homem não acrescenta nada a Deus. Eu só quero que os irmãos percebam, meus irmãos, a grandeza de Deus e a solidão de Deus, para nós usarmos o termo que está sendo usado como tema dessa pregação, que é o título do primeiro capítulo do livro lá do A.W. Pink. O Senhor, ele é imune na posição dele. Ele é solitário no que ele é, no que ele faz. Bom, mas aí, meus irmãos, nós entramos num outro terreno que é o seguinte: um dia, o Filho de Deus, Jesus, encarnou. Ele encarnou, isso é, ele tomou sobre ele a fraqueza da natureza humana. A palavra lá em 2 Coríntios 13:4 fala que ele foi crucificado por fraqueza. Quer dizer, ele tomou sobre nós, ele tomou sobre ele a fraqueza da nossa natureza. Então ele encarnou. Ele encarnado, meus irmãos, ele foi, como homem, extremamente beneficiado com a percepção que ele tinha e com o conhecimento que ele tinha a respeito do Pai, como nós somos beneficiados. O Salmo 16, meus irmãos, fala a respeito de Jesus. Depois vocês leiam o Salmo 16 todo em casa. Fala a respeito de Jesus. É evidente que fala primeiro a respeito do salmista, mas amplia-se o horizonte do entendimento possível do Salmo 16, chegando a Cristo. Tanto é que em Atos, capítulo 2, depois, na pregação que Pedro faz lá no dia de Pentecostes, ele cita o Salmo 16 como sendo aquela pessoa do Salmo 16, o Senhor Jesus Cristo. Então, é possível essa interpretação. Agora, olha o que diz essa pessoa que fala no Salmo 16. Fala assim: a minha alma disse ao Senhor, entenda o Senhor Jesus Cristo orando ao Pai. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tem outro bem além de ti. Numa outra tradução, meus irmãos, assim: tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Vocês entendem que é o mesmo raciocínio que estava lá em Neemias. Nós lemos o texto de Neemias. O que falava o texto de Neemias, meus irmãos? Falava... Neemias 9:5 fala assim: bendito o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Aqui o raciocínio é o mesmo: a minha bondade não chega à tua presença. Qualquer ser humano, ainda o Filho de Deus encarnado, não podia acrescentar ao Pai coisa alguma. Não tem outro bem além de ti. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Olha, a oração do Filho ao Pai, meus irmãos. Ele estava sendo beneficiado por conhecer o Pai, como nós somos beneficiados. Tenho posto continuamente o Senhor diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E depois, lá no Novo Testamento, a palavra diz que Davi morreu e a sua carne viu a corrupção, mas a carne de Jesus não viu. Então esse Salmo 16 fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a obra que Jesus veio fazer foi de salvar pecadores. Não foi de acrescentar ao Pai coisa alguma. Entendam, meus irmãos, que a posição do Pai é muito solitária. A posição de Deus é muito solitária. A palavra diz, no Salmo 16:3, no mesmo Salmo:
como nós fomos beneficiados, olha lá, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Quer dizer, os homens que conviveram com Jesus foram extremamente beneficiados por isso. Ele veio salvá-los. Ele não veio, meus irmãos, acrescentar glória à glória de Deus, porque isto é impossível. O resumo da ópera, meus irmãos, é o seguinte: olha como o Senhor vê, e depois eu quero fazer um adendo aqui, meus irmãos, porque dá uma impressão, não é desprezo de Deus pela criatura, irmãos, é a pura realidade, mas nós já vamos, olhem só os versículos. Isaías 40, versos 22 e 23, fala assim: ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Olha o que está escrito em Isaías ainda 40, nos versos 15 a 17. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. E agora o que eu vou ler, irmãos, é impressionante. Ontem eu estava com o pastor Jaquelito e estava conversando sobre isso aqui. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Irmãos, se você pegar todos os animais da terra e oferecer um sacrifício a Deus, matando todos os animais, é menos do que o Senhor requer. Se toda a floresta for queimada como lenha para assar esses holocaustos, fica faltando lenha. O que significa, meus irmãos, que quando o Senhor requeria que fosse morto um bezerro, um cordeiro, para que fosse expiado um pecado, os irmãos vejam que é a misericórdia de Deus. Aquilo não era feito para perdão de pecado, irmãos, porque os pecados só foram perdoados na cruz do Calvário, mas aquilo era feito para que eles se lembrassem de que um dia viria um sacrifício perfeito. Todo dia eles ofereciam sacrifício, tinha holocausto da manhã, tinha holocausto da tarde, fora os sacrifícios que eram feitos no meio tempo, para que eles não se esquecessem de que havia uma promessa, de que viria o filho da mulher. Agora, vejam, meus irmãos, o valor do sacrifício de Cristo. Todos os animais, todos os animais cravados na terra, se fossem oferecidos ao Senhor, seria pouco. Mas o Cordeiro de Deus fez um sacrifício que valeu para nos salvar. Um sacrifício valeu para nos salvar. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Em Daniel 4, 35, a palavra diz assim: todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Quem vai chegar diante de Deus e falar assim: o que o senhor está fazendo? Ninguém pode. Agora, meus irmãos, isso não é desprezo de Deus pela criatura. Eu só vou dar essa explicação, meus irmãos, porque alguém ouvindo isso pode falar: um Deus que nos despreza, coitado. Essa é a mente do pecador. Isso não é desprezo, isso é a verdade. Deus é este ser solitário. Nós estamos do outro lado, miseráveis pecadores. Nós somos pessoas que dependem do Senhor para dar a próxima inspirada. Porque se ele cortar no meio, a gente não inspira. E ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é solitário na sua essência. Olha o que fala a palavra em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Ele está sozinho, meus irmãos. Olha em 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Meus irmãos, só ele tem imortalidade,
Só ele mora numa luz inacessível, ninguém pode vê-lo. Os irmãos estão entendendo qual é a noção de um Deus solitário? Ele é solitário em sua majestade, em sua excelência, em suas perfeições, em sua santidade. Ele sustenta tudo e ninguém o sustenta. Ele sustenta tudo e todos, e ninguém é sustentado por ele. Olha o que fala esse texto de Isaías 57:15. Eu li a primeira parte do versículo, vou ler a segunda agora. Habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha, meus irmãos, você não faz isso, morreriam as pessoas todas. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria. Ora, meus irmãos, ele não precisa de ninguém, mas todos precisam dele. Esse Deus, meus irmãos, solitário, é o Deus que nós vamos buscar conhecer ao longo de todo esse segundo semestre. Lá em Mateus 7 e 8, a palavra diz assim: buscai e encontrareis, porque o que busca, encontra. Quando Paulo esteve lá em Atenas, ele chegou em Atenas e ele pediu que Silas e Timóteo fossem encontrar com ele em Atenas. Antes deles chegarem, Paulo estava bastante chateado, olhando a idolatria dos atenienses. E ele esteve num lugar chamado Areópago, onde havia vários altares, cada altar para um deus. E havia um altar onde estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E Paulo pegou essa chance e falou: eu vim pregar sobre esse Deus desconhecido. E aí pregou sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, não convém que para nós esse Deus seja desconhecido. Não convém que seja. E, de alguma maneira, meus irmãos, ele não é desconhecido para ninguém. Há um certo sentido em que ele não é desconhecido para ninguém, porque a palavra de Deus, em Romanos 1:20, fala que as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem, para que eles fiquem inexcusáveis. Significa, meus irmãos, que ainda que a revelação geral, a revelação natural, a revelação que a natureza faz de Deus, não seja suficiente para que alguém seja salvo, ela é clara o suficiente para condenar as pessoas. Mas nós, meus irmãos, nós não pertencemos a esse grupo, nós pertencemos ao outro grupo, ao grupo que faz parte do que está escrito ali em 2 Coríntios 4:6, que também é um texto que eu cito quase todo o culto aqui. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse Deus é único, esse Deus é solitário, ele vive na solidão do lugar que só pertence a ele. Mas ele é tão maravilhoso que ele permite, através da palavra de Deus que ele deu, através do Espírito Santo de Deus, ele permite que nós o conheçamos. Então nós precisamos conhecê-lo. Vamos imaginar, meus irmãos, que nós... Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte: vamos imaginar que nós nos apliquemos a conhecer o Senhor e passemos a estudar 24 horas por dia sobre o Senhor e comecemos a ter um entendimento muito bom sobre os atributos do Senhor, sobre a forma como Ele age, o que Ele faz na nossa vida, e nós oremos muito e leiamos a palavra, e no final nós vamos estar entendendo bastante sobre o Senhor. Aí Jó fala o seguinte: se nós conhecermos o Senhor, tudo isso seria apenas como a orla dos seus caminhos. E quão pouco é o que nós temos ouvido dele. Jó 26:14. Meus irmãos, se nós estudarmos tudo, o John Piper é que faz esse raciocínio, naquele vídeo que tem na internet sobre a supremacia de Cristo. Se nós soubermos todas as coisas a respeito de Deus que não é possível saber, isso será, meus irmãos, o início do conhecimento sobre o Senhor. Tão grande Ele é, tão maravilhoso Ele é. Ele é solitário na sua grandeza, na sua essência,
na sua santidade, no seu ser, na complexidade do seu ser e na simplicidade do seu ser. Ele é tremendo. Esse Deus nos ama, meus irmãos, e nos quer junto com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos desmembrar isso que nós falamos hoje, sobre a solidão de Deus em todos os outros domingos, falando em cada domingo sobre um dos atributos do Senhor. Todos eles, em conjunto, perfazem a essência desse Deus que é solitário. O objetivo é esse. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe.